Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Estúdio Câmara no Ar, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje, terça-feira, dia 21 de outubro, e tá frio lá fora, hein? Quem diz que é primavera? Bom, gente, o assunto do nosso programa de hoje é um desafio moderno que afeta praticamente todo mundo. É o tempo que a gente passa diante das telas, né? A gente vai falar aí de todas as telas, celular, computador, redes sociais, streaming. Estamos conectados o tempo todo, já percebeu? Mas será que a gente sabe o momento que a gente deve parar? O tema de hoje é desintoxicação digital, quando o uso das telas passa do limite. Nós vamos tentar entender como o uso excessivo da tecnologia pode impactar o sono, o foco, a produtividade e a nossa saúde mental. E além disso, vamos tentar também descobrir o que é um uso saudável das telas e como fazer uma limpeza digital equilibrada. E você aí de casa, quanto tempo por dia você passa no celular? E à noite, quanto tempo você fica na tela? Seja ela computador, de repente assistindo um filme, ou até, né, com o celular na cama, com a luz apagada, com aquela e a luz, né, do quarto apagada e a luz do celular todinha, né, no seu rosto ali. Quanto tempo você passa? Já parou para pensar? Já fez o cálculo de horas, minutos? Então conta pra gente, interage conosco. Daqui a pouquinho a gente conversa com as nossas entrevistadas que já estão aqui no estúdio e nós vamos debater sobre essa desintoxicação digital. O telefone está na tela para você, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente vai atualizando algumas informações. Olha só, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou as contas da Câmara Municipal de Campinas referente ao exercício de 2023. O parecer favorável do relator Renato Martins Costa foi acompanhado pelos conselheiros Sidney Beraldo e Maxwell Vieira. Com isso, a Câmara mantém um histórico positivo. Todas as contas desde 2014 receberam aprovação do TCE. Muito bom. Agora falando de Outubro Rosa, nós temos uma programação bem interessante nos centros de saúde. Essa programação segue esta semana com atividades voltadas à saúde integral da mulher. Hoje, o Centro de Saúde do DIC 6 vai promover um atendimento aí agora de manhã, a partir das 9 até ao 12h30, uma coleta de Papa Nicolau, inserção de DIU, o de cobre e o Mirena, testes rápidos, além de auriculoterapia, bingo, tranças e um café da manhã bem legal. A partir das 9 tem a apresentação de dança com o grupo Liangong e ações educativas com profissionais de ginecologia, nutrição e assistência social. As UBS Santa Lúcia, DIC 3 e São Quirino também realizam campanhas de vacinação contra o HPV em escolas estaduais, ampliando o alcance da prevenção entre os jovens. Amanhã, quarta-feira, o Centro de Referência da Assistência Integral à Mulher, Hospital da Mulher, vai promover uma programação especial das 8 da manhã até as 5 da tarde, com mamografias, coleta de Papa Nicolau, inserção de DIU e Implanon, testes rápidos, além de palestras e oficinas sobre autocuidado, autoestima e saúde feminina. A lista completa das atividades está disponível no portal da Prefeitura, Você acessa lá campinas.sp.gov.br/sites Outubro Rosa Notícias, porque você tem todas as informações de todos os centros de saúde. Acho bem legal, bem interessante, se você puder participar dessa ação e fazer aí o seu Papa Nicolau, né, o seu preventivo, a mamografia, os testes rápidos, sempre é muito bom. E quando a gente trabalha com prevenção, a gente tem uma grande chance, né, de ter a saúde aí bem alinhada quando a gente fala de Outubro Rosa e de saúde da mulher. Combinado? Vamos lá para a previsão do tempo hoje. Eu tô com frio, amanheceu um vento, saí quase voando, que coisa de louco, né? Esse vento que estava todo lá restrito em agosto resolveu vir agora, porque agosto que é época de vento, né? Mas olha, nós estamos em outubro e o negócio tá doido. Muito vento aqui em Campinas, mínima de frio 11 graus, né? A máxima 24, então olha só, a previsão do tempo diz que tem possibilidade de rajadas
rajadas de vento moderado a forte ao longo do dia. Então, quer dizer, o vento deixa o tempo, a temperatura ainda mais fria, né? Fica mais friozinho. Então, mínima de 11, máxima de 24 graus. Vamos embora então, né? Vamos lá, se hidrata, vamos curtir, pega aí um casaquinho, né? E vamos trabalhar, porque hoje é terça-feira e a gente vai falar de desintoxicação. Mas é digital, é das telas. Dados estatísticos do governo federal mostram que no Brasil, 88% das crianças de 9 a 17 anos acessam a internet todos os dias, ou quase todos os dias. 420 milhões de pessoas são dependentes da internet pelo mundo. Essa dependência de internet afeta 6% da população mundial. O Brasil fica apenas atrás das Filipinas em termos de horas gastas na internet. Os brasileiros passam um total de 9 horas e 29 minutos por dia na internet, bem acima da média global, que é 6 horas e 42 minutos. É tempo de sobra, né? Pensa, gente, mais de 9 horas? Maratonar séries, acompanhar notícia, rolar infinitamente os feeds pelas redes sociais, mas esse tempo todo em frente às telas também levanta o sinal de alerta. E para entender como a gente vai equilibrar, né, esse uso de tecnologia no dia a dia, a gente recebe aqui especialistas que vão nos ajudar a gente a repensar essa relação com as telas, né? Quero dar as boas-vindas, um bom dia especial para Renata Rodrigues, ela é psicoterapeuta, está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada, Rúbia, pelo convite e de poder estar participando de um tema muito importante, principalmente no contexto atual. Maravilha, então vamos lá. Antes da gente começar, vamos repetir aquele testezinho que eu passei para você lá no início, tá? Vamos observar hoje quantas vezes a gente verifica o telefone, quantas horas a gente passa navegando na internet ou assistindo uma TV. Aí no final da tarde, você vai fazer um comparativo, tá? Então a gente já pergunta para a nossa psicoterapeuta, né? A gente ouve muito sobre vício digital, mas o que realmente se caracteriza esse comportamento e quando que o uso das telas ele começa a sair do nosso controle? Quando que a gente começa a perceber que a gente está passando dos limites ou a gente quase nem percebe? Então, Rúbia, esse é um ponto muito importante. Praticamente a gente não percebe. Uhum. E a gente vai simplesmente se conectando. E o sinal principal de alerta é quando há essa impulsividade de preciso estar na tela, preciso olhar o feed, enfim, está ali, ele vem e essa impulsividade, ela ultrapassa, né, aquele momento onde a gente para conosco mesmo. Né? Uhum. Então, olha, eu acordei, em vez de eu sentir, estou acordando, como que eu estou, como está o dia, como eu estou nesse lugar, eu já vou para o celular e já vou ver. É muito automático. É automático, demais. né? E o mais importante é entender o que leva a isso. Uhum. Né? A partir do momento que há essa percepção, não só, eu vou modular o meu comportamento, então eu vou acordar, vou pensar que eu preciso espreguiçar, respirar, não, mas entender primeiro qual que é o motivo de haver essa impulsividade, de eu precisar, a necessidade de eu ir para lá e rolar um feed, de ver uma notícia, ver se eu recebi uma notificação, uma mensagem, esse que é o ponto fundamental. É impressionante, porque a gente faz isso tão no automático. Gente, eu faço isso. Não é todos os dias, mas tem dias assim que você acorda, abre o olho assim, ó, pega o celular e já vai dar uma olhada, né? Então, assim, isso é comigo, é contigo, e a gente tem dados aí que comprovam que, olha, é muita gente que tem esse uso excessivo, né? Só que daí também muita gente confunde o uso intenso por causa do trabalho, né, como a tal da dependência, mas tem sinais claros quando o uso deixa de ser saudável. A gente tem aquela impulsividade, aquela ansiedade, e essa questão do trabalho, quando a gente leva isso para casa, acaba sendo uma desculpa. Tipo assim, no trabalho você utiliza as telas, né? Tem gente que trabalha com celular, o pessoal trabalha online, e hoje não dá para negar, o acesso à tecnologia é fundamental para a gente trabalhar.
Mas quando a gente leva isso para casa, a gente acaba dando uma desculpa para a gente continuar nesse ciclo vicioso, na sua opinião? É um ponto importantíssimo, porque a partir do momento, a tecnologia ela vem como algo, tanto a tela, o computador, o smartphone, tablet, ele vem como um acessório importante, funcional, né? Que precisa para o trabalho, enfim. Só que o que acontece? Chega um período que a gente começa a perceber que quando a gente se depara com o momento de um vazio, de uma ausência, é aí que está o motivo pelo qual a gente leva, né, a essa impulsividade. Eu me dou conta que nesse momento eu parei, eu sou na minha ausência, né, e por que eu preciso eu tenho essa necessidade de acessar? Esse que é o ponto principal. E aí vem o trabalho, vem outras questões que nos levam, não, mas eu preciso ver o trabalho, ou preciso ver a notícia, mas não. E esse contato com essa ausência, né, é muito interessante que Freud é um psicanalista, pai da psicanálise, ele falava que o pensamento, ele vem dessa ausência. Só que essa ausência hoje, como a gente está num engajamento muito acelerado, então percebe, a gente está toda hora, precisa estar conectado, precisa estar performando, trabalhando, produzindo. Quando a gente faz essa parada, né, essa ausência, que ela é produtiva, ela é importante para a gente criar, para a gente ter contato com o nosso próprio psiquismo, ela incomoda, ela assusta, mas aí isso gera culpa. Não, eu estou parado, eu tenho que estar ali produzindo, eu tenho que estar... E isso gera um incômodo, geram essa culpa que leva... Não, aí o que acontece? Vem a tela. Deixa lá, eu vou preencher, eu vou tamponar, né, essa questão do vazio que me incomoda, eu preciso estar ali, né, ativo. Então esse é um ponto muito que a gente precisa ficar muito atento, muito alerta, e que é um sinal de que sim, isso está levando a um excesso de tela, afora o trabalho, afora a questão utilitária e funcional das telas. Excelente, você fez uma leitura, né, do dia a dia de muitas pessoas. É mais ou menos isso que acontece e a gente precisa estar atento, né? Agora, para completar o nosso time, eu quero dar as boas-vindas, então, para a Adriana Pelissari, ela é psicóloga, chegou aqui e vai falar com a gente sobre essa questão da desintoxicação digital. Seja muito bem-vinda, bom dia, Adriana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E eu quero falar um pouquinho, então, né, que hoje tem sido uma questão muito importante na nossa sociedade, tanto para a criança, como para o adolescente, como para os adultos também. E é uma preocupação muito grande, né, porque as pessoas hoje elas estão tanto em telas que elas acabam ficando com a necessidade de estar na tela e deixando até de se socializar, de estar com os outros, de estar fazendo outras atividades que podem também, que podem ser favoráveis para o seu desenvolvimento, para a sua vida, para o seu cotidiano. Então, desintoxicar, deixar de estar nas telas pode favorecer com que o sujeito ele possa realmente estar interagindo muito mais e deixando até, né, a questão da ansiedade, que hoje tem sido bastante intensa, a questão de falta de socialização, de estar solitário. Por quê? Porque a tela ela faz com que você tenha muitos prazeres ali só com ela, né? Logo que você vai vendo, você vai tendo já retornos positivos ao estar jogando, ao estar procurando, acessando alguma curiosidade. Então, às vezes, você deixa muito de interagir com o outro. Acho que essa seria a contribuição imediata. Excelente. Você sabe que a revista Abril publicou uma matéria com o título Detox Digital vira tendência em tempos de uso exagerado do celular. Olha só que interessante, né? As pessoas estão buscando esse detox, né? E essa matéria destaca que hoje é necessário ter uma consciência digital, afinal, a vida na era digital é um caminho sem volta, a gente precisa estar conectado, e sendo assim, a melhor opção é viver esse mundo de uma forma consciente, né? Mas agora, como é que eu vou viver de forma consciente se eu não consigo desconectar? Às vezes a gente nem percebe, mas o celular... a cada minuto pode usar, né, e checar o celular a cada minuto pode ser um momento uma forma de fuga
né? Às vezes a gente acha que, vou tirar um tempinho aqui de descanso e vou usar o celular, mas pode ser sim uma forma de fuga, né? Existe uma relação, Adriana, entre o uso exagerado das telas e os sintomas de burnout, de ansiedade crônica, já que a gente não se dá conta do que nós estamos fazendo com a gente mesmo, né? Com essa mania que a gente tem de ficar grudadinho na tela o tempo todo. Existe sim, né, uma grande relação hoje, porque as pessoas estando nessa conexão, elas estão fazendo as coisas automaticamente. Então a tela também vira uma forma de ser automática, deixa de ser coisas que dão prazer. É um prazer no sentido racional. Então a gente precisa parar, falar, bom, agora eu vou fazer uma atividade que possa favorecer com que eu descanse. Então a tela, como ela já está sendo usada no trabalho, ela está sendo usada para outras atividades de estudo, também acaba entrando no mesmo ritmo quando você utiliza pensando que você está fazendo um descanso. Então, por isso, ao pensar que está desestressando, não, você está se estressando um pouco mais, né, com o uso das telas. Então, o ideal é você ter de forma racional. Bom, agora, nesse minuto, eu vou parar. Em quanto tempo eu vou utilizar para ver minhas redes sociais? Então, eu vou pensar na forma de utilizar a tela para eu poder tê-la como a favor de mim. E não desencadeando ainda mais essa correria, essa coisa, nossa, eu tenho que ver, eu tenho que estar olhando, né? Vou perder o time. Eu acho que dentro disso favoreceria, então, você não estar se estressando dentro desse contexto da utilização das telas. Excelente, né, Renata? Quando a Adriana traz essa questão do estresse, a gente precisa se atentar muito a isso, porque a gente vive falando, nossa, eu não aguento mais, estou estressado, só que nós estamos causando o nosso próprio estresse. Isso, exatamente, Rúbia. O que acontece e aí entra muito na questão dos sintomas físicos e emocionais psíquicos, né? E tem estudos, assim, já desde 2015, 2017, que vem já mostrando o impacto neurofisiológico mesmo, né, do uso excessivo dessas telas nessa questão biológica. Então, assim, tem um estudo até recente da Curie Medical, é um jornal, né, de uma revista científica, que ele chega a associar que o nível de substâncias que são produzidas, né, devido ao uso da tela, da hiperestimulação, ela se compara, né, a dependência química, de drogas mesmo, né? Então, você tem um aumento de dopamina, que é o sistema de recompensa, que aumenta, né, como a Adriana falou, a questão do prazer imediato. Isso vem sintomas, aumento de pressão arterial, diminuição de insulina produzida pelo pâncreas, tudo isso. Melatonina também. É uma substância que ela é muito importante para o sono, por exemplo. Né? Então, o que acontece? A tela azul, né, ela diminui essa produção e aí você causa insônia. Tem estudos, até de Harvard, agora janeiro de 2025, eles fizeram um relatório mostrando que esse excesso de telas, além dessas substâncias que vão sendo produzidas, esses hormônios, que podem causar até puberdade precoce nas crianças em fase de desenvolvimento, ela atinge também como se danificasse o córtex pré-frontal cerebral, que é essa parte de fora, onde você vai ter uma falta de concentração, memória, capacidade de decisão, de raciocínio, e tudo isso vai alterar essa regulação emocional também. E aí vem os transtornos de déficit de atenção, enfim, de ansiedade. Então, tudo isso corrobora muito, né, esse fato de que o excesso de tela, ela traz sintomas que são prejudiciais, e é justamente isso que é como equilibrar isso, de maneira que não é como eu vou fazer, o que eu vou fazer para diminuir, mas como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma caminhada sem fone, vou ler um livro no papel? Então, são essas ferramentas que a gente vai tentando fazer para diminuir justamente esses sintomas. Excelente. Agora, quando a Renata traz, Adriana, essa questão de algo semelhante ao vício, eu gostaria que você pontuasse isso, porque me chama muita atenção, assim, a questão quando a gente percebe e vê informações que a pessoa que ela é viciada, ela precisa de um tratamento, né? E que não é de uma hora para outra que ela vai se libertar.
a questão do detox aqui, das redes, ou do celular, ou da internet, enfim. Se eu decido hoje, eu vou abandonar meu celular, não vou mais rolar feed, não vou mais ver nada, e passo aí 3 dias, eu vou ter os sintomas de abstinência, e depois, quando eu voltar, vai ser pior ainda? Explica pra gente como é que nosso cérebro funciona nessa tentativa de retirada abrupta das telas. Isso. Então, como a Renata colocou, a questão da dopamina, ela vem toda vez que você desencadeia, né, essa sensação de prazer. Mas se é exagerado, vai gerar o vício, e constantemente. Então, assim como acontece na cocaína, ocorre também com as telas. Então, você começa a ver uma coisa natural, quando intensifica, se torna o vício, tem essa ruptura dentro do cérebro. Então, quando uma pessoa que tem um vício, no caso de drogas, ela vai... tem essa parada abrupta, ela não tem abstinência, que são alguns sintomas, irritabilidade, insônia, ela acaba desencadeando ansiedade e chega até a delírios. Então, o mesmo pode ocorrer sim nesse uso exagerado com as telas, porque também ocorreu a mesma coisa dentro do seu cérebro. Então, o que a gente recomenda é que não tenha essa parada abrupta, mas que primeiro a gente coloque como se fosse uma educação até, né, aos poucos, com estratégias, para que você possa deixar de utilizar as telas com tanta intensidade e passe a utilizar, né, dentro de um padrão que seja um padrão adequado para o seu uso. Por exemplo, em casa você pode colocar lugares, olha, aqui a gente não usa tela, por exemplo, na cozinha, no quarto, 1 hora antes de dormir, até por questão quando ela fala da insônia, porque se você coloca 60 minutos antes de você dormir, isso significa que toda a luz, aquela luz azul vai deixar de entrar no seu sistema, e aí você já vai acalmando, e todo o seu corpo ele começa a responder exatamente para o descanso, tá? Então tem também você estabelecer durante o dia, eu vou olhar as redes sociais 3 vezes ao dia. O período que você vai estar olhando, coloca até um time, né, para poder... Deu a hora! Gente, deu a hora! Isso, né? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Então, a gente começa a perceber, né, que você começa a se perceber nessa situação, então, ficando um pouco menos ansioso, conseguindo lidar com essas pequenas ações que você vai estabelecendo, e aí sim você vai diminuindo aos poucos. Nossa, gente, quando foi que nós perdemos a linha, hein? Quando foi que a gente deixou de gringolar esse negócio de uso de telas? O que aconteceu? Qual que é a avaliação psicológica de vocês sobre isso, Renata? Então, eu acho justamente por todo esse... como que eu posso dizer? Essa atualidade que a gente vive, onde a gente precisa estar nesse momento acelerado, produzindo, e também uma coisa muito importante, eu acho que isso até a Adriana depois até pode falar também, é muito importante, a gente vê na clínica isso, né, Adriana? Depois da pandemia, vieram muitas questões que ficaram, digamos ali, guardadinhas, né? Então, lutos não feitos, assim, distâncias, o distanciamento, tudo era pela tela também, a gente não tinha essa conexão. E aí a gente volta para a vida, volta para o cotidiano, já carregando essa questão emocional, psíquica, e junto já lá com essa produção, com esse engajamento, vamos performar, ir lá. Então isso é quando onde a gente se perde, quando a gente para e tem essa pausa, essa ausência que eu falei, e a gente volta para nós mesmos. E aí o que acontece? Eu vou ter o meu contato com tudo aquilo que está lá guardadinho, os meus conflitos, os meus sofrimentos psíquicos, e isso assusta, né? Isso fala, não quero, né? Freud até falava, né, do inquietante familiar, que é algo que é íntimo nosso, mas que traz inquietude. Então eu deixo de lado, não quero acessar. E aí a tela vem justamente, ela perde aquela questão funcional, ela perde aquela questão do entretenimento, às vezes eu quero ver alguma coisa e vem como um tamponamento mesmo, para tentar, olha, deixa de lado e vamos lá, vamos rodar um feed, vamos ver um vídeo. Então acho que é nesse ponto principal, e que a gente percebe na clínica, né, que acontece onde a gente se perde. Acho que esse ponto é importante, sim, né, eu acho Adriana? que sim, muito.
E essa questão, né, a gente fala da pandemia, ela foi um divisor de águas para muitas coisas. Verdade. Então, realmente, a gente percebe que acelerou muito esse processo na pandemia para todos nós. Até a gente, enquanto psicóloga, a gente não atendia online. E passou a ser autorizado e hoje virou uma questão, né, normal. Então, esse eu penso que é um dos fatores. Mas um que eu vejo muito gritante, as famílias hoje elas não têm mais tempo para si, para os outros. Então, quando a gente vê a dependência, ela sempre está relacionada à perda de relacionamentos. Então, a falta de comunicação com o outro, né, dentro de casa, principalmente com as crianças. A gente tem visto bebês com o celular na mão, com a tela, né, já visivelmente. Então, qual é o momento que se perde? Se perde quando a gente não olha para o outro. Quando a gente não tem tempo de conversar, a gente não tem tempo de dialogar. E esse momento é muito importante para que as telas elas fiquem no lugar onde que elas têm que estar. Então, a gente tem percebido que com a globalização, a gente também tem tido essa necessidade de estar conectado com o mundo, querendo saber tudo o que acontece, só que a gente fica sabendo disso de forma fragmentada, a gente não consegue parar, compreender, se aprofundar. E as pessoas, elas acabam hoje tendo esse desejo só de saber o superficial, e não necessariamente saber realmente o que acontece, ter essa profundidade. Então, nesse momento que o nosso mundo ele leva para essa questão, né, tem o Baumer, ele falava da sociedade líquida que nós estamos vivendo, e não a sólida mais. Então, antigamente a gente tinha essa necessidade de ter as coisas bem estabilizadas. Agora é líquido, tudo vai dentro do movimento, então a gente se perde nessa nossa sociedade, que hoje é a sociedade da informação. E a gente quer estar dentro dela também, querendo até superar com mais rapidez do que o próprio sistema coloca. A gente quer sempre estar à frente. Então, essa competitividade para com o outro, para conosco também, isso também faz com que a gente se perca dentro das telas. Tá? Então, tanto criança, adultos, né? E essa questão, quando eu falei dos bebês, a gente sabe que isso já prejudica, porque as crianças elas estão formando seus neurônios. Se elas começam a ter o contato com a tela, como a Renata tinha falado, que essa luz que entra, ela queima, né? Os neurônios, ela prejudica e muito dentro do próprio desenvolvimento, isso vai acontecer com as crianças 2 anos, e a gente fala até os adolescentes, e na verdade seria até 18 a 21 anos. Poxa vida. Então vejo que é uma coisa muito importante a gente estar atento a esse fator, que hoje tem sido um fator que muitos dizem, nossa, que legal, eu sei que tem esse jogo novo, tem essa novidade dentro das questões digitais, mas essa novidade tem que ela estar sendo bem trabalhada, com cuidado sendo apresentado, principalmente para as crianças, para os adolescentes, e a gente vê o próprio adulto também, né, que é quando você coloca a questão do desestresse, do burnout, ele não sabe muito bem como sair dessa linha, então ele entra nas telas. E até a gente tem, quando a gente mesmo fala, né, sobre as telas, a gente já vai fazendo assim com o celular, com a mão. E realmente ele desenvolveu toda a propriedade para a gente fazer isso, só que isso daqui vicia. Já vira um sistema. Então, por isso que a criança ela quer estar, ou o adulto, ele tem a necessidade de segurar. O aparelho é do tamanho da nossa mão, ele é ótimo, né? Hoje, se você perde aquele celular, você fica desesperado, às vezes, porque parece que ele já está incorporado, faz parte de você. Então, tudo aquilo que faz parte da gente, a gente se adaptou, para não dizer que viciou. Gente, né? Faz parte. Então, quando ele sai de perto, você tem toda a sensação de uma perda. E a gente não quer perder. Então, nesse momento que a gente percebe o quanto que essas telas, né, principalmente o celular, ele está fazendo parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e realmente só de uma forma racional, pensada, que a gente consegue desintoxicar dessas telas. Que impressionante. Estou de boca aberta aqui, porque vocês fazem a leitura do dia a dia. Esse negócio de segurar o celular, o dedinho aqui, né? E você vê as crianças, os pequenininhos, eles pegam assim, sem saber ler, sem nada, já vai assim, gente, que coisa mais doida, porque faz parte da gente e a gente nem percebeu, mas e é isso, quando você tá no celular não tá perto, você sente a necessidade de estar com ele nas mãos, né? Bem delicada. Que situação, viu? E é muito interessante isso que a Adriana coloca, dessa falta do espaço do diálogo, da falta do olhar para o outro, né? E do olhar consigo mesmo.
A gente vê dentro do consultório, nem nós adultos, né? Então a gente tem essa questão, como a gente vai desintoxicar, como que eu vou regular esse uso, né? Mas a gente vê algo muito empírico, muito concreto nas crianças e adolescentes. Claro, né, tem todo esse desenvolvimento e é muito prejudicial, só que quando as famílias chegam, olha, tá tendo agressividade, se eu tento tirar e faz a birra e quebra as coisas, e a gente faz todo um processo, né, de desintoxicação da criança, ou seja, só que o adulto ele consegue dar o limite e aqui, tirei o celular. É muito interessante e muito bonito de ver que depois desse momento de abstinência, digamos assim, onde a agressividade ela vai ter um pico, ela vai, né, começa a ter aquele espaço, né, Adriana, que é o do criar, né, é o de conseguir. Então a criança, a mãe fala, nossa, mas agora ela começa a pintar, ela desenha, ela pega lá os brinquedinhos e monta a cidade e vai, coisas que antes não fazia parte, né, do dia a dia daquela criança, porque a hora que vinha o tédio, né, que o tédio é tão importante, o momento que vou pro celular, vou fazer um joguinho, enfim. E não, agora dá espaço para que venha todo esse desenvolvimento que é importantíssimo, principalmente para a criança, para o adolescente. Esse espaço de criar, esse espaço de se expressar, criatividade, né? Então é muito empírico e visível isso, sabe, Rubio? É impressionante, né? Você vê a importância que é essa conversa para a gente entender como precisamos olhar com mais atenção essa questão do celular. Para nós adultos, a gente precisa ter uma autorregulação. Agora, para as nossas crianças, é imprescindível, até porque a criança ela não vai ir lá comprar o celular, né? A gente que insere o celular na vida dos nossos pequenos, não é, Adriana? Sim, inclusive o celular a gente começou a utilizar como um aparelho como telefônico, de comunicação. Exato. Como é que a criança utiliza? Criança de 2 anos, de 3, de 10, como um brinquedo. Então passou a ser um brinquedo para a criança, por isso que o pai fala, eu vou te dar um celular de presente, um novo brinquedinho, nossa, que ela vai ficar ali. Por isso que a criança fica a maior parte do tempo, então, no celular, porque ela está entendendo que ela está brincando, os pais também, né, que ela está brincando. Então é importante notar o que esse celular, né, ele é para você, o que ele é para a criança. Não só o celular, é só você olhar também cada aplicativo que você tem. Como é que você usa esse aplicativo? Para que é que está servindo esse aplicativo? Né? E a gente fala muito da criança, mas a gente tem o modelo. Então, tem uma época, a criança com 4, 5 anos, é interessante que a gente vê que ela está imitando seu familiar. Somos espelhos. Os espelhos. Então, você vê lá o pai com o celular na mão e vê o filho também tirando a foto igual. Né? Assim como ele faz todas as outras coisas. Então, às vezes, os pais estão falando, não, vamos tirar o celular, não sei o quê. Só que o pai está com o celular na mesa, o pai está segurando o celular o tempo todo, o pai fala, não, é minha hora de trabalho, mas ele não consegue desconectar para olhar para a criança. Então, quando você começa a perceber que essa criança, às vezes, ela deixa de comer para ficar no celular, ela deixa de dormir para ficar no celular. Né? Então, tem um dos fatores que, além da irritabilidade, da ansiedade, é você olhar essa criança, ela não está se alimentando direito. Ela senta na mesa, come rapidinho. Isso se senta na mesa, né? Exatamente. Porque a gente está falando do celular, mas tem a tela TV. Então, ela sai do celular e vai para a TV. Quem tem a TV logo tem PS também. E não se contenta, tem que ser o 3, o 4, o 5, né? Sim. Agora eu estamos entrando no 6. Então, ela sai de um e vai para o outro. E os pais falam, não, eu tirei o celular, mas está na TV, saiu da TV, foi PS, saiu da PS, volta para o celular. Então é muito importante a gente estar com essa atenção, né, o que essa tela tem sido, somente um brinquedo? A gente não está dizendo que vai tirar totalmente, porque na era da informação é necessário, e para as nossas crianças elas vão lidar realmente de uma forma diferente com essas telas do que nós lidamos. Mas é importante também ter outras atividades que venham complementar o seu dia e que venham favorecer o seu desenvolvimento de modo integral.
Nossa, gente, que bate-papo gostoso, né? O pessoal de casa participando conosco, né? Daqui a pouquinho a produção já coloca as perguntas para a gente. A gente está falando aqui hoje de Hum. desintoxicação digital, das telas, mas a gente não fala só de celular, não. Como muito bem colocou a Adriana, né? É o videogame, é a televisão, são os filmes, é o celular, é o tablet, é o notebook, é tudo, é tela, gente, é tela. E a gente precisa estar atento a essa questão, porque a gente pode estar perdendo um tempo muito grande, né? Só rolando feed, só vendo coisas que você nem lembra que você viu. Até porque tem uma estratégia, né? E que essa estratégia deu muito certo, que são os vídeos curtos, e esses vídeos curtos acabam trazendo mais ansiedade para a gente quer ver mais e mais e mais e mais, né, Renata? É isso mesmo. E faz parte de todo esse sistema. Até tem alguns estudos que mostram que, para um aplicativo ser colocado no mercado, por exemplo, ele tem que, dentro de um determinado tempo, produzir algumas reações Uhum. físicas que vêm a Sim. partir daquilo que a gente falou, das reações bioquímicas, neuronais, enfim, né? E agora tem a questão que o próprio sistema, o próprio aplicativo, ele vai conseguir entender aquilo que te interessa, aquilo que você gosta, aquilo que você para um pouquinho mais de tempo, Uhum. ele vai alimentando Os né, os algoritmos, algoritmos, né? É. Então aquilo vai levando, né? E Só você vai. vai. Eu falo que até é meio paradoxal, porque é algo que faz, você vai para a falta, você vai tentar suprir, aquilo volta ou uma outra necessidade, um feedback paradoxal mesmo de um ciclo que não para. E cada vez mais a gente vai, né, rodando, É feed, isso mesmo. olhando. E É automático, a gente não automático. percebe, é algo que Uhum. a gente precisa parar para analisar. Eu vivo me cobrando, gente, de verdade, nós somos seres humanos, né? A gente erra, a gente acerta e tá tudo bem. E só que quando a gente erra, a gente precisa tentar ajustar para não ficar cometendo esse erro várias vezes, porque daí não é legal. E eu fico me policiando, gente, direto mesmo, referente a essa questão do celular. Durante o meu dia, não pego muito celular, até por conta do trabalho e tal, mas estou na frente do computador, trabalho na frente do computador, beleza. Só que chegou em casa, eu tenho a mania de sentar e rolar o feed. Gente, é impressionante. E aí, às vezes, eu venho para o aqui e agora e falo, o que você está fazendo? Gente, para com isso, larga esse celular. Beleza, larga o celular, vou lá, passeio com o cachorro, faço uma outra coisa, limpo uma casa, escuto uma música, daqui a pouco, parei, eu vou lá, faço o quê? Pego o celular, vou rolar o feed. Então, isso quer dizer, para mim, eu tiro para mim que eu preciso estar me movimentando de uma outra forma do que estar movimentando aqui, o dedo, né, no feed. Então, se eu vou preencher, de repente, um tempo com andar com o cachorro, fazer uma caminhada, limpar uma casa, ler um livro, não sei, você acaba conseguindo essa desconexão. Agora, basta um tempo ocioso que eu vou de volta cair ali no ciclo vicioso do feed, gente. Isso é impressionante. O nosso cérebro é algo magnífico. E o negócio é tão tenso e tão sério que o governo federal lançou em julho de 2019. Olha só desde quando isso acontece, né? O programa Reconnect, com o propósito de reconectar as famílias, tá? E os relacionamentos sociais em geral. A ideia reúne uma série de projetos em diversos eixos com a finalidade de promover ações que vão desde a educação, né, nos diversos aspectos aí da dignidade humana, até as que visam uma reeducação tecnológica, fortalecendo relações sociais reais, em especial com a família, incentivando o uso dos recursos tecnológicos de maneira inteligente. Então é importante entender que não se trata apenas de força de vontade, mas de uma reeducação. A gente precisa reeducar a mente para um novo padrão. Olha, como a Renata muito bem colocou, de acordo com o governo federal, por conta desse programa Reconecta, tem testemunhos de pessoas que voltaram a desenhar, ouvir música, cozinhar. Tem gente que fala que se sentiu mais presente no mundo real.
Então, gente, é importante demais a gente trazer isso, né, para o nosso aqui, nosso agora, com o posicionamento, a visão de duas profissionais que falam sobre a saúde mental, que nos ensinam, porque se a gente parar para pensar, é cada vez mais pessoas ficando dependentes das telas e as crianças estão nascendo e crescendo grudados em telas. Então, se agora está difícil, qual que é a sua visão daqui uns 5, 6, 10 anos? Olha, acho que principalmente, Rúbia, uma distorção da realidade. Porque da onde vem? A gente pode ver que as redes sociais, elas é como se a gente imaginasse que fosse um espelho coletivo. Então a gente olha, né, para a rede social, então a gente vê aquela perfeição, o sorriso, a alegria, a felicidade. E quando a gente se dá conta que para nossa realidade a gente tem um sofrimento, a gente tem um conflito, a gente tem algo que nos dá medo, que, né, que incomoda, fala, mas espera aí, tá tudo bem lá e por que eu estou assim? Então a gente nega, né, a nossa própria realidade, né? Então a partir do momento que a gente nega aquilo, a gente elimina, a gente distorce uma realidade. Acaba indo em busca de um ideal que na verdade não é um ideal coerente, né? É um ideal que ele é mascarado, ele é filtrado, ele é... Então, assim, algo muito importante que a gente precisa ficar atento é esse cuidado para que não haja essa distorção da realidade e que desvalide o nosso próprio sentimento, o nosso próprio psiquismo, né? E aí, em função desse olhar, né, desse coletivo, desse espelho coletivo que a própria rede social, ela nos traz. Poxa vida, que coisa, Adriana. Tem muita solicitação, né, pedidos e busca de consultas, atendimentos, não sei qual a palavra correta de usar, né, mas de pessoas que passam por essa situação de uso excessivo de telas, porque a gente está aqui de um outro lado. Vocês têm uma outra realidade, né, que é a realidade do consultório. Então, assim, não sei se vocês podem falar, mas tem muita busca, um pedido de socorro referente a essa questão do uso excessivo, do vício das telas? Então, no meu caso, quando ela fala do aplicativo que encadeia esse vício e esse prazer, eu tenho algumas solicitações em relação ao jogo. Porque o jogo, ele tá ligado a um aplicativo que ele vai, tanto nas etapas, né? Então você vai subindo etapas e ganhando. Isso quando não ganha dinheiro. Então, no caso que eu tenho tido, é essa questão quando ganha mesmo dinheiro, né? Um jogo que o pessoal tem conhecido. E adultos têm perdido, sim, muitas coisas. Bens, né? E além de perder os bens, é coisa de segundos. Eles falam, gente, mas foi 1 segundo, foi uma jogada. E tem a compensação porque eu ganho, e de repente eu perco tudo. Mas quando eu começo a ganhar, eu acho que eu vou ganhar muito. E aí depois eu perco tudo de uma vez. E isso tem desencadeado muitos problemas dentro de relacionamentos, né? O cônjuge ou mães me procurando também em relação a esse fator, mas principalmente a questão no casamento, né? E ocorre muitos problemas sérios, porque daí desencadeia um segundo problema, que é o problema familiar. Então, o problema financeiro. E esse problema financeiro se agravando por conta de uma questão de um jogo digital. E se a gente parar para analisar, o jogo digital começou com o uso das telas. Exatamente. Né? Então, e sem ter a questão financeira. Exatamente. Então, isso é o que tem mais me procurado. No segundo momento, às vezes a família, né, a mãe, ou me procura, ou então vem adolescente contando do que tem acontecido dentro de casa, e aí na conversa, a gente percebe o que acontece. Tem a questão das telas que tem implicado nessa falta de relacionamento, de comunicação com a família, né, porque as crianças, os adolescentes, hoje eles têm entrado muito em depressão também, e aí a gente começa a ver por que depressão e ansiedade. A ansiedade até maior do que a depressão, né? Ou uma causando a outra. Mas por que essa irritabilidade? Por que essa ansiedade? E aí a gente vai descobrir também que é a questão dos jogos, das telas, que estão implicando nessa falta de comunicação, e até por isso que o governo estabelece essa questão da reeducação, né, e dentro do contexto familiar.
Nossa, é sério demais, gente. A gente às vezes nem se dá conta, né? De que todo mundo, vamos lá, tá todo mundo hoje domingo em casa, daí você olha, um tá na tela, o outro tá na tela, o outro tá na tela, o outro tá na tela. Ah, tá tudo bem, tá tudo normal, tô no celular. Ô, gente, né? É fácil falar, é bem fácil falar. Quero ver fazer, né? Mas a gente tenta aí, de alguma forma, de um jeito ou de outro. Não vamos ser hipócrita aqui de dizer, né? Ah, não, eu não faço. Eu faço. Eu faço, mas eu estou tentando, eu estou conseguindo. Tem dia que eu consigo, tudo bem, tem dia que eu não consigo, tá tudo bem também. O importante é você ter aí a consciência, né, de que você precisa sim diminuir essa conexão. É legal estar conectado, mas a gente precisa viver o aqui e o agora. 8h48, produção, tem perguntas pra gente? Vamos ver o que o pessoal de casa tá falando? E aí as nossas entrevistadas vão responder. Acho muito legal essa conexão das nossas convidadas, dos nossos convidados aqui, que acabam trazendo um conteúdo riquíssimo pra gente. A gente fica muito feliz. Vamos lá, Bruna Nogueira do Taquaral. Sinto que fico mais ansiosa quando o celular está longe. Parece que estou perdendo algo importante, verdade. Como treinar a mente para lidar com essa sensação? Bruna, você não tá sozinha não, viu? Hashtag tamo junto. Muita gente fica com essa sensação, não é, Renata? Sim, até porque justamente aquele ponto que a gente coloca, onde a gente usa o celular, a tela, para algo funcional, né, utilitário, só que quando isso se transforma num meio de fuga, né, num momento de eu preciso daquele momento para dar aquela relaxada ilusória, digamos, né? E aí vem realmente, porque vem a angústia e vem essa angústia um pouco mais potencializada, como a Bruna coloca, que assim, se eu não estou com o celular, como que eu vou lidar com essa angústia que veio, né, que pegou nesse momento? E agora eu não estou, e essa angústia vem mais, eu preciso estar com o celular, ou na bolsa, ou perto, no bolso, para qualquer coisa eu pego e já faço esse alívio rápido, esse alívio imediato dessa angústia que vem. Então, é algo que potencializa, né? Então, quando ele passa por um mecanismo de defesa, um mecanismo de fuga, é aí sim que tem essa retroalimentação da angústia, gera ansiedade, gera ansiedade pelo fato de não estar perto, onde está aquilo que me ajuda? E como que a gente faz para, tipo, igual a pergunta aqui, treinamento, para a gente lidar com essa sensação, Adriana? A gente vai ter uma sensação ruim no momento que a gente resolver, tipo assim, vou deixar esse celular de lado. Ai, vou pegar. Não vou pegar, né? Como que a gente treina a nossa mente para entender? Deixa esse celular ali. Bom, quando nós falamos aqui do ócio, a gente tem uma dificuldade em lidar com o ócio. A gente fala assim, ai, tô sem fazer nada, eu vou pegar o celular. Vou pegar o celular. E ninguém quer falar, tô sem fazer nada. Mas tem até um livro, né, que fala sobre o ócio criativo. Bem antigo, mas a gente tem que ter um ócio criativo. Então, quando você coloca também a questão, bom, o meu ócio vai ser para o descanso, já é uma forma de treinar a mente para dizer, peraí, eu preciso desse tempo, porque não é um não fazer nada, mas é um não fazer nada criativo para um descanso, para eu poder produzir até muito mais depois. Então, e como é que você faz isso? A gente fala muito, olha, você fala, agora, estrategicamente, eu vou colocar aqui, porque eu vou descansar. Então, seu pensamento, ele começa a entender, peraí, eu vou descansar, e ele vai responder também, seu corpo começa a responder da mesma forma, porque você começa a sentir aquele descanso, e daí você começa a agir de forma a descansar. Então, como se fosse um planejamento. Quando você expressa aquilo que você está pensando, você começa, aquilo lá já faz com que você consiga desenvolver ações para tal. Então, já a Bruna colocando, né, e percebendo e sabendo desse hábito, isso é importantíssimo. Sim. Porque a primeira coisa é você descrever quanto tempo você está ficando em telas, para você ficar ou não nesse momento. Peraí, se eu estou ficando muito tempo, então agora eu vou criar um plano de ação. Primeiro isso. E segundo, né, como desencadeando a ansiedade, a gente pode trazer estratégias que possam diminuir a ansiedade. Uma delas, relaxamento, uma meditação, né, fazer uma ginástica, alguma coisa que vai também desencadear a mesma sensação de prazer, não só você ficar
com esse celular e perdendo aquele tempo ali nas telas. Exatamente. Você sabe que um dia eu fiz um negócio, eu cheguei do trabalho e assim, como a gente trabalha com a cabeça e tal, e você pensa muito, pesquisa muito, tem dias que você tá com o seu mental cansado. Aí eu cheguei em casa e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou desligar esse celular e vou dormir. Daí, olha o que aconteceu, gente. Vou contar. Eu desliguei e deitei. Adivinha? Né? Olhei pra ele, liguei. Liguei o celular de novo, daí eu falei, não, eu vou descansar. Desliguei o celular, coloquei lá na cozinha e eu vou falar um negócio pra vocês, eu consegui descansar tão bem. Eu acordei renovada, sabe? Então, assim, tenta fazer isso com você, desliga, mas desliga mesmo. E se você sentir, você vai sentir vontade de ligar. Aí você liga, dá uma olhada, desliga de novo, mas coloca em outro cômodo da casa. Coloca lá longe e tenta sair. Gente, isso é bom demais. Outra coisa que é bom também é você esquecer o celular em algum lugar. Nós temos 2 estúdios, esse aqui e o outro lá no Legislativo. Um dia eu esqueci o celular aqui, eu passei meio período sem o meu celular. Só vim buscar aqui na hora do almoço. E eu vou te falar que eu consegui. Gente, super 10. Então a gente precisa comemorar as pequenas vitórias, que é assim que a gente vai entendendo que tá tudo bem, né? Você não ficar o tempo todo dependente disso. E a gente consegue, é só a gente tentar. Dá uma dorzinha no coração, mas que a gente consegue, a gente consegue. 8h54, mais uma pergunta pra gente, produção, por favor. A Mariana Lopes, do Jardim Chapadão. Até que ponto o detox digital é realmente saudável? Será que se afastar totalmente das telas e das redes não pode se tornar um tipo de isolamento perigoso também? Então, isolamento perigoso. Isso me faz pensar e dar um alerta aí para saber como é que está a nossa saúde mental, né? Porque se você está... se afasta e aí você pensa nessa situação aí de um isolamento perigoso, é porque você não está socializando e que tem alguma coisa aí. Me corrija se eu estiver errado e, por favor, me deem aí a visão e o posicionamento de vocês como profissionais da saúde mental sobre a pergunta da Mariana. Vamos lá, Adriana. Eu acho que você está certa nessa questão, quer dizer, eu vou ficar isolada por esse meio período que eu fiquei sem ver o celular. Então, não necessariamente. Ao mesmo tempo, eu entendi o que ela quis dizer. Se eu tirar totalmente, porque nós colocamos, nós estamos na era da informação, nós não vamos tirar totalmente, nós vamos diminuir e tentar equacionar o quanto que realmente eu preciso. Você precisa responder a mensagem nesse momento. Se for meio-dia, por exemplo, se eu responder, olhar meio-dia, como que eu coloquei, a cada 3 vezes por dia você olhar suas redes sociais, né? O WhatsApp, lá você precisa toda hora, ok, porque você tem que responder naquela hora. Será que realmente o outro de lá não pode esperar? Ou é você que não pode esperar? Nessa sociedade imediata, a gente não está podendo esperar, tem que responder, tem que fazer tudo rapidamente. Então, você não vai estar se isolando socialmente, até mesmo porque o ideal é você usar o celular, marca um café e vai tomar café. Verdade, pessoa, né? Que vai ser vamos muito socializar, mais né? Vamos socializar, muito verdade. Melhor nós estarmos aqui do que se a gente estivesse na tela fazendo online. Isso que é o gostoso, né? Ver o outro. Agora, o que pode fazer para iniciar com essa questão, para não ter essa sensação, desliga o celular, como você colocou, à noite. Você já vai dormir melhor por causa das ondas, né? Isso é verdade mesmo? É verdade, tanto né? Por causa da luz azul, e o ideal é você desligar a rede, a internet. A internet. Chega o horário, você desliga tudo, né? Que tipo, não vai acontecer nada. Mas nós estamos tanto assim, nossa, e se acontecer alguma coisa com alguém? Isso aqui, quer dizer, a gente não está dormindo tranquilo. Né? Então, para começar a ser também só virando o celular, a tela para baixo, isso já ajuda bastante. Então, começa devagarzinho, né? Você não vai estar isolado socialmente, até mesmo porque a gente se encontra com intensidade com os nossos amigos normalmente à noite, final de semana, né? Já combina. Se você tiver um familiar, você fala, olha, nesse momento eu não vou estar podendo ver o celular, eu te respondo mais tarde, ou você olha e já dá essa dica para as pessoas, né? Para você não deixar tudo na mão e achar que as pessoas,
não estão sendo correspondidas. E, ao mesmo tempo, às vezes, a gente olha ali, aí aparece o azulzinho lá, aí você fala, pronto, o outro lado não quer me responder, ou vai pensar isso. A gente precisa de ter uma reeducação digital aí também, né? Porque, assim, tem gente que manda uma mensagem, acho que você tem que responder na hora, mas peraí, quem disse que eu tenho que responder na hora? Poxa vida. E se você não responde na hora, dá problema. Então, o que eu fiz com o meu? Eu tirei o visto por último, tirei o barulhinho de notificação, meu celular é no silencioso, entendeu? Tem gente que me liga, eu nem vejo, depois eu olho. E assim, eu tirei assim pra mim, vamos lá, de hora em hora eu olho pra ver se tem alguma mensagem. Exato. Porque senão, se você ficar, você vai ficar dependente daquilo. E aí, quanto mais você responde, mais você acha que tem que responder e é outra coisa que chama atenção também, né? Sim, exatamente. E vem muito de encontro ao que a Mariana colocou nessa pergunta, né? Porque não é o fato, assim, por que tirar de vez, né, se isolar pode ser perigoso? Então, mais do que não vou mais ver, desliguei, é por que eu estou precisando disso? Sim. O que isso vai me causar? O que essa falta vai me causar? E aí entra uma questão importante desse perigo, porque se ele está usando como uma fuga, sendo usado como uma fuga, algo não está legal, está desajustado. E aí quando você se isola, acabou tudo, você entra em contato muito intensamente com essas questões ali que estão, né, borbulhando, onde o celular estava sendo uma fuga. E aí sim que entra muito importante a questão do autoconhecimento, do cuidado da saúde mental, para que isso, né, sustente o fato de, fiquei um pouco sem o celular, ok, tá tudo certo, hoje não vou responder, hoje não vou ver notícias, enfim, e que isso se sustente de uma maneira saudável, que não se torne perigoso. Exatamente. Agora, nessa questão também, a gente está falando de celular, mas tem casos de pessoas que só se relacionam por meio dos jogos. Uau! Jovem, adolescente. Então, eles, depois da pandemia, perderam realmente o contato com físico. Sim. E eles se socializam somente através dos jogos. Então, nesse caso, realmente acontece. E tem casos até de alguns que namoram somente virtualmente. E se for necessário socializar, não sabe nem falar um oi, não sabe nem puxar uma conversa, não consegue conversar mais. Isso, então isso tem sido interessante eles estarem vindo na clínica, porque tem sido o primeiro contato, às vezes, com outra pessoa. Fora o familiar, que às vezes nem tem contato com o familiar. E aí, a partir daí que a gente começa um trabalho para a pessoa compreender que ela pode, sim, ter outros relacionamentos, voltar a ter um convívio físico, né, social, com as pessoas, independente da tela. E que trabalho de vocês, né? Gente, que trabalho! Olha, que programa de hoje, maravilhoso, quanto ensinamento, quanta psicoeducação pra gente, né? De algo tão simples do nosso dia a dia, que é um celularzinho, né, parelhinho assim, e que tá deixando as pessoas dependentes, e a gente precisa se atentar a isso, tomar cuidado, prestar atenção, né, e ouvir pessoas especialistas sobre saúde mental, para a gente entender o quanto mal faz para a gente esse uso sem medida, né, de um aparelho tão importante na nossa vida e que a tecnologia veio para ficar, não tem jeito, faz parte da nossa vida, não precisa ser a vilã, né? O desafio é a gente aprender a usar essa tecnologia a favor da nossa saúde, né, sem deixar que tudo isso dite o ritmo da nossa vida. E é sobre isso que a gente falou hoje. Agora 9h01, a gente vai encerrando, mas eu quero agradecer demais a presença de vocês. Quanto ao ensinamento, muito obrigada, viu, Renata, pela sua participação. Foi show de bola, adorei. E eu acho que a gente precisa mesmo de entender mais sobre o que essa desintoxicação vai nos trazer de benefício. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite e principalmente a oportunidade de a gente estar podendo conversar, ter esse bate-papo tão importante sobre, né, as redes virtuais, as telas, que é essencial
atualmente. Maravilhosa, obrigada mesmo. Adriana, obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. A conexão de vocês é maravilhosa, fico muito feliz quando dá esse match, né? Porque vocês têm toda a informação, né? Toda a sabedoria referente a essa questão da saúde mental e vocês conversando entre si, pontuando, completando, enfim, pra gente é magnífico e a gente torna o nosso conteúdo ainda mais grande, né? Mais com peso assim maior para a gente poder analisar com muito carinho o que a gente está fazendo da nossa vida. Obrigada, viu, Adriana? Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, porque para mim, além da questão da psicologia, que é a saúde mental, mas o ensino. No programa, ele vem para ensinar. E essa é a grande contribuição, né, que a gente pode trazer para a sociedade. E a gente só consegue isso com a presença de vocês e a disponibilidade do tempo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você de casa. E olha, gente, é isso mesmo, né? Tecnologia faz parte da vida e não precisa ser a vilã. A gente já falou isso, vou repetir para você, porque é importante você saber. O descanso e a presença são formas de reconexão com o que realmente importa, tá bom? Então, não esqueça disso. E olha, gente, amanhã nós temos Estúdio Câmara, amanhã já é quarta-feira, né? Amanhã a gente vai falar sobre um tema que promete mexer com o ambiente profissional. A gente vai falar do negócio bem legal, ó, a linguagem do amor dentro da nossa da corporação, dentro do nosso ambiente de trabalho. Como a empatia, reconhecimento, cuidado podem transformar os relacionamentos dentro das empresas. A gente vai mostrar que a linguagem do amor, aquela forma com que a gente expressa respeito, humanidade no ambiente corporativo é interessante. A gente vai discutir o impacto disso na produtividade, na motivação e na saúde mental. Você lembra que você ofereceu, de repente, um remédio para um colega de trabalho que estava com dor de cabeça? Ou de repente você até trocou uma marmita? Você sabia que isso é uma linguagem de amor dentro do espaço corporativo? Isso é legal e a gente fala com você sobre isso amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui na TV Câmara Campinas, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Agora você fica com a nossa central de informações, com a IRI, a nossa inteligência artificial, atualizando todas as informações para você. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, também com informações do Legislativo e aqui de Campinas, e você segue com a programação da TV Câmara Campinas, feita com muito carinho, especialmente para você que está aí do outro lado, tá bom? Grande abraço, se cuide, fique atento nas telas, desliga o celular para dormir e até amanhã. Tchau, tchau.